Café. O cheirinho e o sabor intenso. É por si que a origem importa. Saber selecionar os melhores grãos torrados por mestres portugueses e moídos na perfeição. É por si que elaboramos um café com características únicas. Experimente a gama Café Intenso por si. A escolha acertada da DECO Proteste. Por si, viver bem ao melhor preço. Boa noite. O Presidente da República já foi vacinado contra a Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a primeira dose da vacina. Deverá completar a sua vacinação antes da tomada de posse. O Presidente da Assembleia da República também foi vacinado no Hospital das Forças Armadas. Está dado o primeiro passo da vacinação dos titulares de cargos políticos. Marcelo Rebelo de Sousa já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Hospital das Forças Armadas. O Presidente da República deverá receber a segunda dose da vacina antes da tomada de posse do segundo mandato, marcada para o dia 9 de março. Ao contrário do que sucedeu com estas imagens da vacina contra a gripe, desta vez a comunicação social não esteve presente. Há 2 semanas, o chefe do Estado respondeu à polémica criada em torno da inclusão de políticos no grupo prioritário da vacinação. Ninguém de bom senso quereria fazer passar centenas ou 1 milhar de titulares de cargos políticos ou de funcionários, por muito importantes que fossem, de supetão à frente de milhares de idosos com as doenças mais graves e, por isso, de mais óbvia prioridade. Ferro Rodrigues também já recebeu a primeira dose da vacina no Hospital das Forças Armadas. Uma nota da Assembleia da República indica ainda que mais deputados já receberam igualmente a vacina depois da controvérsia sobre a lista de nomes a vacinar no Parlamento. Um processo que fechou com 35 parlamentares após a desistência de 12 deputados do PSD e 3 do PS. A RTP apurou que o Primeiro-Ministro ainda não foi vacinado contra a Covid-19. António Costa deverá receber a primeira dose da vacina nos próximos dias. A Ministra da Saúde admite que a vacinação contra a Covid-19 nas farmácias pode avançar, mas mais adiante no processo. Hoje, cerca de 32 mil pessoas receberam uma dose da vacina. São mais 10 mil do que ontem. No total, foram administradas até agora 468.319 doses. Mais de 310 mil pessoas tomaram, então, a primeira dose. Com a vacinação completa, há 157 mil pessoas, 157.604 para ser mais preciso. Marta Temido deixou elogios à colaboração das Forças Armadas no combate à pandemia. A Ministra da Saúde garante que vacinar em farmácias comunitárias é uma hipótese que esteve sempre em cima da mesa, mas não esconde algumas reservas. Nós temos ainda muitas incógnitas relativamente àquilo que será o desenvolvimento no longo prazo deste processo, mas é naturalmente uma hipótese de expansão que, como noutras vacinas, teremos que ter presente e consideraremos, se for possível, em termos do armazenamento e da dispensa e da disponibilidade também dos parceiros das farmácias comunitárias. Sobre uma eventual inclusão das vacinas desenvolvidas na China e na Rússia no lote contratualizado a nível europeu, a Ministra não se alonga em comentários. Esse é um dossiê que, como sabem, está a ser conduzido pela Comissão e cabe-nos, enquanto Presidência, apoiar o trabalho da Comissão e acompanhar o trabalho da Agência Europeia do Medicamento, apoiar o trabalho dos nossos reguladores nacionais. Como sabem, independentemente do nosso papel na Presidência, neste momento, o Infarmed está no steering board de apoio à Comissão para o processo de vacinas e é aí que fazemos as discussões técnicas. De visita ao Comando Conjunto para as Operações Militares, onde está instalado o Grupo de Apoio ao Coordenador do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, Marta Temido vincou o apoio essencial das Forças Armadas no combate à pandemia.
As competências logísticas de que dispõe o Ministério da Defesa Nacional são essenciais para podermos robustecer este processo e aperfeiçoá-lo, sobretudo agora que preparamos uma fase de alargamento da vacinação nos meses a seguir ao primeiro trimestre do ano e, portanto, foi muito importante esta reunião de trabalho que hoje tivemos a oportunidade de ter, de perceber em detalhe aquilo que são os problemas que temos para enfrentar e as respostas que temos pela frente. Respostas que passam por uma equipa agora reforçada, depois de ter sido ativado o Estado-Maior da Força de Reação Imediata. São cerca de 20 militares dos 3 ramos a apoiar quem lidera o plano de vacinação. E assim em todo o país prossegue a vacinação dos idosos com 80 ou mais anos. Com o número de doses ainda muito reduzido, são também poucos os que conseguem acesso a esta vacinação. Os autarcas queixam-se que muitos idosos não têm sequer telemóveis, não sabem ler um SMS e por isso procuram eles encontrar soluções alternativas. Se não dói, não? É. Vai doer? Não, não. A dúvida é de sempre, mas aos 81 anos, Luísa Rodrigues nem hesitou. Não, então tem que ser. Não há necessidade nenhuma de estar a fugirmos a isto. Quanto mais depressa, melhor. 50 pessoas com mais de 80 anos foram inoculadas com a primeira dose da vacina da Pfizer em Corroios, na margem sul do Tejo. Cecília Vinha foi a primeira a ser vacinada. Já há uma luzinha ao fundo do túnel. Só espero que venha mais rapidamente para toda a gente, para que as famílias se possam unir. Poderia chamar à box 6, por favor, o Sr. Tiago Soares, está bem? Obrigada. No pavilhão multiuso do Corroios foram ainda administradas vacinas da AstraZeneca a 45 bombeiros do Seixal. Este é apenas um dos 3 espaços que a autarquia preparou para dar apoio ao plano de vacinação. As condições existem, agora faltam as vacinas. Em Coimbra, a vacinação dos mais idosos também já arrancou. Que maravilha! Que maravilha! Isso assim. Já devia ter sido há mais tempo, para não darmos estas aflições. Entre sexta e sábado deverão ser administradas em Coimbra 180 vacinas. Em Viseu foram vacinadas esta sexta-feira 108 pessoas. Sábado deverão ser vacinadas outras tantas, mas nem tudo correu como previsto. O sistema para convocar as pessoas via mensagem de telemóvel não funcionou. A questão de técnicas é que não permitiram que fizéssemos a utilização do processo de confirmação através das mensagens. Em Viseu, os utentes acabaram por ser contactados por chamada telefónica. Em Abraças, em Vila Real, o presidente da Junta foi buscar os mais idosos a casa. Vamos embora, meu tio. Avelino Varela tem 91 anos, a mulher é mais jovem, tem 85. Como a gente já tem idade e está isto assim, a doença agravada, não é? Se a gente puder durar mais um bocadinho, é melhor vacinar-lhe. Também estou morta por levar a vacina, então a gente não queria morrer por hora, não é? Sabe, já estamos 69 anos de casados. 69 de casados? 69 feitos. Já fez? E qual é a vacina para isso? É um amor. Dão-se bem um com o outro, mas não se dão bem com os telemóveis. O presidente da Junta levou-os para o centro de vacinação em Vila Real. Maria Teresa tem 102 anos. Quase há um ano que não sai de casa. O contacto tem é só comigo e com o meu marido. É um dia especial. Ela saiu de casa e diz ela até que enfim que eu apanho ar fresco. Foi apenas o início do processo. Daqui a 2 semanas estão de volta para a toma da segunda dose da vacina. Exames escolares adiados e férias de verão mais curtas, tudo por causa da pandemia e do ensino à distância. Registramos hoje a maior descida de internamentos desde o início da pandemia. Há, assim, menos 340 pessoas internadas com o Covid-19. O número total é agora de 5.230. Em sentido contrário, nos cuidados intensivos há mais 10 doentes em estado grave. Total são ainda 846. Os óbitos também desceram. Nas últimas 24 horas morreram 149 pessoas. Portugal ultrapassa hoje os 15 mil mortos desde o início da pandemia. Os novos casos de infecção voltaram a descer, são mais 2.000
854 infecções. Nos últimos 14 dias, a taxa de incidência desceu dos 1.600 casos por 1.000 habitantes, aqui representados neste pico que estamos a ver ali, para cerca de 900. Ou seja, olhando para este gráfico, estamos muito próximo do patamar de risco extremo dos 900 casos, 960, e muito longe do risco moderado, que deve ser inferior a este número a verde aqui. É este o objetivo que queremos, o dos 240 casos. Augusto Santos Silva admite responsabilidades do governo no agravamento da pandemia. Em entrevista à CNN, o ministro dos Negócios Estrangeiros reconheceu que o alívio de medidas no período do Natal foi decisivo e contribuiu para o agravamento dos contágios em Portugal. De forma clara e sem margem para dúvidas, Augusto Santos Silva admite à cadeia de televisão, CNN, que o governo tem responsabilidades no pico da pandemia. It was only during Christmas that people were allowed to visit their families and have the Christmas Eve celebrations. But we do think that the major factor that explained the increase of the COVID numbers in January was the British variant. So you don't accept responsibility? You don't believe that the government needs to accept responsibility for any mistakes made? Is that what you're saying? No. Of course, the government assumes its responsibility. O ministro dos Negócios Estrangeiros vai assim mais longe do que já tinha ido António Costa. O primeiro-ministro chegou a admitir falhas na comunicação das medidas na altura do Natal. Nesta entrevista à CNN, o chefe da diplomacia portuguesa explica que o sistema de saúde português foi sujeito a uma enorme pressão, mas nunca chegou a colapsar. Santos Silva reconhece ainda que o plano de vacinação em Portugal está atrasado, tal como no resto da Europa. O ministro agradece ainda a ajuda internacional a Portugal, a poucos dias de chegarem mais 2 equipas de profissionais de saúde especializadas em cuidados intensivos. De França vem uma equipa composta por uma médica especializada em cuidados intensivos, 2 enfermeiras anestesistas e uma enfermeira lusófona, que vão dar apoio ao Hospital Garcia de Horta, em Almada. Do Luxemburgo chegam 2 médicos e 2 enfermeiros que serão encaminhados para o Hospital do Divino Espírito Santo, em Évora. É um reforço, é um apoio e representa, acima de tudo, uma solidariedade que se estende para além das fronteiras do nosso país. Numa situação de pandemia como temos neste momento, as questões da saúde são questões globais. As equipas chegam na segunda-feira e ficam por 15 dias. Já os profissionais de saúde alemães que estão no Hospital da Luz vão permanecer por 6 semanas. A chamada bazuca europeia, ou seja, o mecanismo de recuperação e resiliência, ganhou hoje força de lei. Em nome do Conselho da União Europeia, António Costa assinou o documento que vai agora ajudar a economia a recuperar da crise pandémica. A reportagem é do correspondente em Bruxelas, Duarte Valente. É uma assinatura que vale milhões, mais concretamente 672.500 milhões para a União Europeia e 24 mil milhões para Portugal. Dinheiro que é preciso como de pão para a boca, mas que ainda vai demorar vários meses a chegar à economia real. Creio que os primeiros Estados-membros que consigam concluir as negociações com a Comissão poderão começar a ter esse financiamento antes do final do verão, eu diria mesmo no princípio do verão. The moment the own resources decision is ratified, the Commission will go to the market, raise money and disperse, and we are able to disperse 13% in front loading immediately. So by mid-year, I think this should be our common aim. By mid-year, we should be able to disperse the first funds. As instituições europeias fizeram aquilo que lhes competia até agora, mas dependem dos parlamentos nacionais para ratificarem o aumento dos recursos próprios da União, que permite à Comissão endividar-se nos mercados financeiros. E depois há ainda a aprovação dos planos nacionais de recuperação e resiliência, que só deverá estar feita no final de abril. Mas Portugal quer dar o exemplo e vai colocar o plano em discussão pública já na próxima segunda-feira. Vamos pôr por 2 semanas em discussão pública e, portanto, espero que daqui a 3 semanas possamos estar a entregar à Comissão a versão final do nosso plano. As reformas são conhecidas.
nas nossas vulnerabilidades, do ponto de vista social, da nossa necessidade de aumentar o nosso potencial produtivo, de reduzirmos as nossas desigualdades, de termos uma gestão das finanças públicas mais eficientes e de reforçar os investimentos na dupla transição climática e digital. Porque o nosso país, como os restantes Estados-membros da União, não se podem dar ao luxo de perder mais tempo. Com Rui Manuel Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. A Direção-Geral de Saúde deu novas orientações para a realização de testes à Covid-19. A partir da próxima segunda-feira, os testes vão passar a ser feitos a cada 14 dias nas escolas, prisões, fábricas e construção civil, nos concelhos com elevada incidência. Há também novos critérios para os contactos de alto e baixo risco. A nova norma da Direção-Geral da Saúde pretende alargar ainda mais a testagem em Portugal, com mudanças nos contactos de alto e baixo risco. Há também ligeiras diferenças nos critérios de alto risco, mas a questão aqui importante para as pessoas é que ao 5º dia vão ser testados desde o último contacto com a pessoa infectada em período de transmissibilidade e, mantendo-se assintomáticos, fazem outro teste ao 10º dia. E se o segundo teste ao 10º dia for negativo, tem o isolamento terminado, em vez de ir até aos 14 dias. Os chamados contactos de baixo risco até aqui ficavam apenas em vigilância, mas a partir de agora passam também a realizar teste molecular. A Unidade de Saúde Pública, quando identifica os contactos, identificará também os contactos de baixo risco. Portanto, fará uma lista de alto risco e uma lista de baixo risco. E portanto, esses contactos deverão ser inseridos na plataforma que nós temos de vigilância, que deverá permitir uma emissão de teste, diria, de forma automática. A norma da Direção-Geral da Saúde estabelece ainda que nos locais onde o risco é maior, ou seja, onde a incidência é igual ou superior a 480 casos por 100 mil habitantes, devem ser realizados testes rápidos com frequência em sítios como lares, escolas, prisões, estaleiros e unidades fabris. Os testes de antigênio vão ser disponibilizados nos centros de saúde. Em caso de surtos, a DGS diz que, independentemente do risco, devem ser feitos testes rápidos a todos os contactos o mais cedo possível. A Ministra da Saúde já deu garantia que o país tem mecanismos para aplicar esta norma e que os privados também vão conseguir aumentar a capacidade. Contamos desde o início com a rede laboratorial privada, ainda os parceiros da Academia, que há capacidade para aumentar também significativamente. Os especialistas em saúde pública avisam que é também importante testar pessoas com sintomas ligeiros. Se não testarmos estas pessoas, vamos continuar, como aconteceu anteriormente, a ter muita gente com sintomas ligeiros a fazer a sua vida normal. Ora, estas pessoas não nos permitem controlar a transmissão e não nos permitem identificar os contactos de alto e baixo risco que a seguir vamos testar. As novas regras de testagem entram em vigor já na próxima segunda-feira. O novo calendário escolar adiou os exames e encurta as férias de verão. Para todos os alunos, as aulas terminam uma semana mais tarde do que o previsto. Assim, os exames do ensino secundário são agora adiados para julho e setembro. A primeira fase decorre entre 2 e 16 de julho. Segunda fase de 1 a 7 de setembro. Já o 9º ano de escolaridade, a primeira fase das provas, realiza-se entre 28 de junho e 2 de julho. A segunda fase entre 21 e 23 de julho. As provas de aferição de educação física e também de expressão artística foram canceladas. A novidade no despacho publicado esta sexta-feira são as datas dos exames. As provas de aferição do 2º, 5º e 8º anos vão realizar-se entre 14 e 21 de junho. A componente oral da prova de inglês do 5º ano vai decorrer entre 27 de maio e 9 de junho, mas há duas provas que estão desde já canceladas. As provas de aferição de educação física e de expressões artísticas, essas sim foi decidido não a realizar. Neste momento em concreto em que estamos, também porque elas iam realizar-se em maio
são as que se realizam mais próximo do momento onde estão e também pela partilha de elementos. As provas finais de ciclo do 9º ano também têm novas datas. A primeira fase decorre entre 28 de junho e 2 de julho. A fixação dos resultados tem de ser feita até dia 19. A segunda fase decorre entre 21 e 23 de julho e os resultados têm de ser conhecidos até 3 de agosto. Quanto aos exames finais do ensino secundário, a primeira fase será entre 2 e 16 de julho, com a apresentação dos resultados até 2 de agosto. A segunda fase, já depois das férias do verão, entre 1 e 7 de setembro, com a fixação dos resultados até dia 16. Vai permitir aos alunos, nomeadamente do secundário, no final do ano letivo, ainda terem um tempo de consolidação, de estudo das matérias dadas, para se prepararem convenientemente para os exames. Por conhecer ficam as datas das provas de acesso ao ensino superior. Aquilo que nós pedimos ao Ministério da Educação é, claro, tendo em conta a pandemia, o momento em que vivemos, no mais curto espaço de tempo possível, informa as escolas e informa as famílias o que vai acontecer nesse caso concreto, será igual ao ano passado ou se irá existir alguma modificação. A próxima semana ia começar com 3 dias de pausa letiva, 15, 16 e 17 de fevereiro seriam as férias de Carnaval, ficam canceladas. As férias da Páscoa também são reduzidas de 2 para 1 semana, entre 29 de março e 1 de abril. O ano letivo também termina 1 semana mais tarde. O pré-escolar, primeiro e segundo ciclos, a 8 de julho, 7º, 8º e 10º anos, a 23 de junho, 9º, 11º e 12º, a 18 de junho. Idosos estão a ser chamados para a vacinação, mas as listas estão desatualizadas. Há pessoas a quem estão destinadas vacinas, mas já morreram. O PSD propõe o adiamento das eleições autárquicas por 2 meses, ou seja, para o final de novembro ou início de dezembro. Rui Rio considera que não estão reunidas as condições para que a campanha eleitoral se realize de modo seguro. O PSD quer adiar as autárquicas 2 meses por causa da pandemia. Em vez de ser de 22 de setembro a 14 de outubro, o Governo marcaria entre 22 de novembro e 14 de dezembro. Que é o mesmo que dizer outra coisa. Que é o mesmo na prática que dizer que vigoraria para esta eleição e só para esta o princípio que vigorou em Portugal desde o 25 de abril até o ano 2005. No melhor dos cenários, com a imunidade de grupo apenas no fim do verão, resta menos de 1 mês de pré-campanha sem restrições sanitárias. Um prazo que Rui Rio considera curto. Como é que, numas eleições autárquicas, se consegue fazer campanha sem se poder contactar as pessoas? Na esmagadora maioria das terras deste país, até quase em Lisboa e Porto, que fará nas outras, é quase bater à porta de falar com as pessoas uma a uma. Para o líder do PSD está em causa a legitimidade democrática destas autárquicas. À portuguesa, se me permitem, em cima das presidenciais, começamos a pensar adia-se ou não adia-se, porque a situação é o que é. Pois bem, nós hoje já temos estes dados e relativamente às autárquicas não precisamos de fazer à portuguesa. Podemos fazer a coisa devidamente planeada e pensada à distância. O desafio está lançado 7 meses antes da data indicada por lei para realizar as eleições. O PS está contra este adiamento das autárquicas e diz que Rui Rio está apenas a tentar resolver problemas internos do próprio partido. O CDS, com quem o PSD tem acordo para as autárquicas, pede que o adiamento seja avaliado mais tarde. Esta proposta foi também criticada pelos restantes partidos. Com o exemplo das presidenciais, o PS foi rápido na resposta à proposta do PSD. Não quer uma nova data para as autárquicas, não vê nenhuma vantagem em adiar as eleições por 2 meses. Como é que, efetivamente, será difícil contactar com os eleitores em setembro e outubro e será mais fácil contactar em outubro, novembro e dezembro? Não compreendo como é que é possível que esse argumento seja considerado válido, seja para quem for. Aquilo que nós entendemos é que o Dr. Rui Rio não pode querer solucionar dificuldades internas
com iniciativas políticas desta natureza. O secretário-geral adjunto do PS admite que pode haver melhorias no processo eleitoral, mas recusa que haja mais perturbações, até porque a proposta do PSD empurra as eleições para a altura da votação no Orçamento do Estado. Em nada contribuirá para a clareza democrática, antes contribuirá para criar maior complexidade na aprovação de um dos instrumentos essenciais à governação do país. À esquerda pede-se tempo. Bloco e PCP consideram que é preciso estudar a situação, mesmo que haja quem considere o adiamento inevitável. Eu não diria, eu não estaria certa disso. Em todo o caso, o que nós combinámos é fazer um debate interno e é isso que estamos a fazer. Consideramos que é prematuro, a uma distância destas, decidir já tanto do adiamento. Creio que é preciso avaliar tanto a evolução da situação, mas eu não era apressado com esta distância tão grande, portanto, mais um adiamento. Sem querer falar em adiamento, o PAN vai propor ao Parlamento que as autárquicas sejam realizadas em 2 dias, durante um fim de semana. O CDS, que já tem acordo autárquico com o PSD, pede uma avaliação apenas num momento posterior, com mais dados sobre quem está vacinado. O Chega não se opõe a um adiamento. Vamos ouvir os especialistas, vamos criar um mecanismo legal que o permita, mas que o permita para quando não haja pandemia. Ou seja, eu gosto de fazer comícios, eu quero estar junto das pessoas, os meus candidatos pelo país todo vão querer estar junto das pessoas. É isso que nos devia preocupar. Não era adiar para dezembro, ou para janeiro, ou para fevereiro, não sabemos como é que isto vai estar. Já o Iniciativa Liberal diz ser difícil de perceber que se queiram adiar eleições com 8 meses de antecedência. As autárquicas têm que ser marcadas pelo Governo e devem acontecer entre 22 de setembro e 14 de outubro. Um adiamento, ao contrário das presidenciais, não precisa de uma revisão constitucional. O Banco de Portugal e o Governo vão lançar uma campanha para promover os serviços mínimos bancários. O objetivo é informar as pessoas sobre que tipo de conta devem ter no banco. Em muitos casos, a poupança pode ser de mais de 50 euros por ano. Conta de serviços mínimos bancários está disponível para todos e para todas as idades e é a solução mais em conta. As comissões bancárias de uma conta normal podem chegar aos 60 euros por ano, algumas ultrapassam este valor em muitas dezenas de euros e, por vezes, uma conta de serviços mínimos é suficiente para aquilo que precisa no dia-a-dia. Depósitos, cartão de débito, débitos diretos, levantamentos nas caixas ou no balcão, transferências para outros bancos com limite e uso de MBWay igual às outras contas. A maior diferença está no preço da comissão, 4,38 € no máximo por ano, 40 cêntimos por mês. O que nós procuramos garantir, e temos vindo aliás a fazê-lo ao longo dos anos, é divulgar este serviço, que ele existe, está previsto na lei e que permite precisamente a pessoas que, por razões diferentes, não têm ou os recursos económicos ou outras condições para aceder aos serviços bancários ditos normais. Das 30.073 contas de serviços mínimos abertas em 2020, é importante sublinhar que 75% resultaram da conversão de uma conta de depósitos à ordem existente na instituição. Esta transformação é possível. E as restantes 25% correspondem a novas contas. No total existem perto de 130 mil contas destas. O procedimento é simples, pedir ao banco a alteração consoante as necessidades. Mais de metade dos jovens em Portugal admite já ter sofrido violência no namoro. Daqui a pouco o testemunho impressionante de como se sofre às mãos de quem promete amor. Quando eles levam com... Ai, o quê, pá? Ai, o quê? Vais com um pau? Jorge Jesus a acusar os jogadores de exageros, mas os árbitros estiveram no centro da polémica depois do Braga-Porto. Luís Godinho foi ameaçado de morte. Nós regressamos já a seguir um breve intervalo, é mesmo muito pequeno, regressamos em cerca de 3 minutos.